Abre lá de novamente em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 15. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim: mas, ainda que venhais a sofrer, então é possível que soframos, por causa da justiça de Deus, bem-aventurados, felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Jesus Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não devemos nos amedrontar. Pelo contrário, se formos ameaçados e perseguidos, é uma honra, porque verdadeiramente estamos andando nos caminhos do Senhor Jesus. Então, para nós é uma alegria sofrermos e sermos perseguidos, sofrermos ameaças e sermos perseguidos, porque o nosso Senhor Jesus também o foi. Então, o segundo princípio de guerra espiritual são as ameaças. O terceiro princípio de guerra espiritual é o roubo. Voltemos lá para 1 Reis, capítulo 20, do versículo 5 ao versículo 7. Versículo 5 ao versículo 7 fala que Ben-Hadad, rei da Síria, estava exigindo do rei Acabe toda a sua prata, todo o seu ouro, as suas mulheres, os seus filhos e todo o prazer que ele tinha com a sua família. Não é diferente nos dias de hoje. O exército inimigo, ele continua querendo roubar a prata da nossa vida. Prata fala de nossa redenção em Jesus Cristo. Prata fala da nossa humanidade sendo rendida pela redenção do sangue de Jesus Cristo. O inimigo continua querendo roubar o ouro da nossa vida. E ouro não fala de bens materiais ou de riqueza. Ouro fala da glória de Deus em nós e através de nós. O inimigo continua querendo roubar a nossa casa. Casa fala da nossa casa espiritual, da nossa estrutura espiritual. E casa fala da nossa família. Marido, esposa, filhos. Ele continua querendo nos desestruturar espiritualmente e atingir a nossa família. E ele também quer roubar todo o nosso prazer diante de Deus e de viver para Deus, por Deus e em Deus. Abre lá em Ageu, capítulo 2. Ageu está nos profetas menores. Depois de Sofonias. E antes de Zacarias. Para você achar, Ageu está depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ageu, capítulo 2. Versículo 7 a 9. Enquanto você acha, eu vou beber um golinho de água. Ageu, capítulo 2,
versículo 7 a 9 diz assim: farei abalar todas as nações. É o Senhor falando, através de Ageu, que era um profeta. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, então, darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda casa, ele está se referindo à igreja que ele está levantando nestes dias. O corpo de Cristo verdadeiro. Não é uma denominação, não é uma religião, não é uma denominação, não é uma religião. Não é. Não é uma religião. A igreja do Senhor nesses dias é a segunda casa que o Senhor está levantando. Eu peço que quem está no Skype agora coloque no mudo, ok? Então a igreja que o Senhor está levantando nesses dias é a segunda casa. É uma igreja que ama o Senhor Jesus. É uma igreja que vive para o Senhor Jesus. É uma igreja que não é materialista. É uma igreja que coloca o coração na palavra de Deus e na pessoa do Senhor Jesus. É uma igreja que não vive de aparência. É uma igreja que tem um coração santo, puro, reto, como o Senhor Jesus tem. Por isso que fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque até então a casa do Senhor buscou glória humana, buscou glória de aparência, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a glória desta casa que o Senhor está levantando nesses dias é a glória que vem do Senhor. Porque o Senhor fala, minha é a prata e meu é o ouro. Quando ele fala, minha é a prata, ele fala que o homem só pode ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque eu repito, prata fala de rendição em Jesus Cristo. E meu é o ouro, porque a glória verdadeira é a glória que vem de Deus e não a glória que vem de homens. Por isso que através desta casa, desta igreja que o Senhor está levantando nesses dias, que são os remanescentes do Senhor, Ele fará abalar nações. E Ele trará de volta aquilo que o diabo tanto tempo roubou de dentro da casa dele. Abre lá também Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, olha o que diz. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a pedra angular, a pedra de sustento, no qual, isto é, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Em Cristo também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a glória da casa de Deus hoje, que Deus está levantando. Uma igreja que é uma família, não uma estrutura humana, não uma estrutura de prédio, de templos. É uma igreja que é a família de Deus. É uma igreja formada por homens e mulheres que vivem em santidade.
É uma igreja que está fundamentada em Jesus, que é a pedra angular. Uma igreja que é um edifício que está sendo edificado para ser santuário dedicado a Deus e não dedicado a pastores, a líderes, nem a homem algum. Uma igreja que está sendo edificada para que Deus habite e não doutrinas humanas. Para que Deus habite no Espírito. Essa é a glória que Deus está trazendo sobre a igreja que Deus está levantando hoje. E essa igreja vai vencer a terceira estratégia de guerra espiritual, que é o roubo. O inimigo não vai conseguir roubar mais a prata e o ouro, nem o prazer de estar na presença de Deus. Isto é, o inimigo ele não vai roubar mais a prata que está rendida aos pés do Senhor pelo sangue de Jesus. Ele não vai conseguir mais roubar o ouro, que é a glória de Deus, e nem muito menos o prazer de sermos uma família segundo o coração de Deus. Então nós vimos já 3 princípios de guerra espiritual. O inimigo ele cerca antes de atacar. O inimigo ele nos ameaça. E o terceiro é, ele tenta nos roubar.